Olá, boa noite. Aos que já estão entrando. Estou aqui, já convidei aqui só um minuto. Estou convidado já. Esperar aqui só o Piero chegar. Enquanto isso, seja bem-vindo. Quem já está aqui? Aline, Evelyn, Bárbara, Gabi. Gabi, será que é minha prima, Gabi? Ti, Flávia, legal. Kaila. Sejam todos bem-vindos. Esperar. Ti, vê com o Piero se já está tudo certo aí. Eu mandei já o convite para ele. Para ver se a gente já. Agora sim, cadê? Você entrou aqui, não pode participar. Por que que o Instituto não pode participar? Mandei aqui. Vamos ver. Aceito. Agora vai. Pronto. Ótimo. Olha aí, se não é ele. Oi, O oi. cara, o cara mais bonito desse instituto. Agora pronto. Bom, Tudo bem? é, tudo ótimo. Boa noite a todos, uma vez mais, né? Os que já estão entrando aqui, Simone e tal. João, que eu acho que é meu pai, olha só que responsabilidade. Boa noite, Edalva, também. E, bom, legal que vocês já estão aqui, já estão num número legal, com o tempo vai crescendo mais. E, né, nós estamos hoje para falar, né, com o maravilhoso aqui, Piero Fedeli, que para quem não conhece, caso alguém não conhece ainda, é psicanalista clínico, né, formado pela EPE, a Escola de Psicanálise Estrutural, e que trabalha aqui conosco no Instituto Henrique Paz, como um dos analistas e também futuro supervisor. Então, um dos caras mais inteligentes, por mais que seja difícil acreditar, que eu conheço, e um dos melhores analistas também que eu conheço. E, né, Pedro, a gente fez aquela questão de eu começar falando, mas apresente aqui o tema bem brevemente, assim, o título dele para os que estão chegando. Do que falaremos hoje? Ok, ok. Me ouve bem? Tá tudo tranquilo? Tudo ótimo, pode mandar bem. Tá. Então, beleza. Bom, a gente estava conversando sobre a questão da monogamia, que é um assunto muito Uhum, recorrente na clínica, e essa uhum. fantasia que se cria dela estar relacionada, porque é uma fantasia, uma idealização, a gente pode colocar várias palavras, mas porque a monogamia ela simboliza ali, significa amor. É, Então, falar sobre, exatamente. né, por quê? Uhum. E aí, qual, o título que você usou é a farsa do amor, não é? Como monogamia. Porque não acho que a palavra que melhor define a grande mentira que todos acreditam. Né? Porque a Maravilha. dupla acredita, né? É uma farsa que eu não quero saber a verdade, você topa em não saber a verdade, mas é uma farsa. Aham. E agora tem Muito um que. milhão de pessoas que me odeiam, né? Mas. Não, mas quando tem ódio, né, em algum lugar, o ódio ele quer dizer alguma coisa, né? O ódio ele prende atenção, né? Por isso que a gente sempre tem que prestar muita atenção em quem a gente odeia, né? Mas show de Uhum. bola. Então, meus caros, como é que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou começar falando um pouco de uma questão um pouco mais geral, né? Sobre a história da monogamia. Evidentemente, até chegar na psicanálise, que é o que nos interessa, e depois eu e o Pierre aqui vamos fazer umas trocas, né, de clínica, das percepções que nós já tivemos, atendimentos, e depois a gente, né, Pedro, abre para perguntas que vocês tiverem aí. Você consegue ver também, Pedro, dos comentários ou só eu? Não sei como Não, você eu não convidado vejo os para ver. comentários, eu só vejo Ah, quem, então eu quem vejo, entra. e aí, tanto perguntas para mim como para o Piero, vocês se sintam o mais à vontade possível, tá? Então vamos lá. Uma coisa importante de a gente começar falando sobre isso, né? Antes de chegar do que o Piero fala muito acertadamente dessa fantasia e perfeita essa ideia dos dois ninguém quer saber da verdade, que é um tema muito caro para a psicanálise, tem algumas coisas que me saltam os olhos, né? Me chamam a atenção quando a gente estuda um pouco dessa história. Primeiro que assim, a monogamia ela não tem uma definição precisa, exata de quando começa, né? E não foi no ano X ou Y que um povo, um homem, chega para uma mulher e diz, ó, agora nós seremos um para o outro, exclusividade assim segue. Se tem pistas ao longo da história de quando isso se profissionalizou e quando isso se tornou alguma coisa muito séria, né? Como um modelo, vamos colocar assim. O que nós sabemos é que desde o início do nosso desenvolvimento humano, né, na evolução dos sapiens sapiens, aquela coisa toda, os seres humanos, eles detinham, por exemplo, essa possibilidade de serem monogâmicos. Existem tribos e povos que detinham e muitos que não, que eram poligâmicos, ou até um conceito que eu acho que muita gente talvez não conheça, que chama poliandria, né? Eles eram poliândricos. O que que é poliandria? É uma mulher que tem vários homens. Então, assim, isso por muito tempo na história da humanidade foi muito comum.
E nunca foi um grande problema, né? Uma mulher poder trocar, por exemplo, de vários homens, né? É uma análise também antropológica que o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss faz nos seus livros, né? Enfim. Então, por muito tempo se houve várias formas de expressar a sexualidade, né? E eu acho muito interessante você fazer um paralelo, Piero, com a religião, por exemplo, que a gente sabe que talvez a religião hoje, principalmente a cristã no nosso contexto, seja a principal financiadora da monogamia, né? A gente pode questionar se os fiéis concordam ou se eles a praticam à risca, mas um dos principais financiadores da monogamia é a religião cristã, de que, por exemplo, né, o monoteísmo, tal qual a gente conhece hoje, que é você adorar um Deus, excluir os demais, é algo muito recente também, né? Foi muito comum ao longo da história da humanidade nós sermos seres politeístas ou, se não politeístas, que adotassem um conceito chamado monolatria. O que é monolatria? Monolatria é eu adorar um Deus né, sem excluir os outros. Tem vários deuses e eu adoro um. Então, assim, isso nunca foi muito problema. Sempre foi lá, coisa tranquila, cada um tem, né, enfim, o seu. Então, assim, de um tempos para cá, de tempos para cá, isso acabou se tornando alguma coisa prejudicial. E eu começo com uma frase que eu acho que você vai achar muito interessante, Pedro, e depois passo para você, que é o seguinte, é uma frase conhecida até pelo próprio movimento feminista, que é monogamia para as mulheres e poligamia para os homens. Né? Então, essa expressão, o que, que ela ressalta? Que a grande chave na história foi quando é que houve uma criminalização do adultério feminino. Né? Porque o adultério sempre existiu. Né? Se você pegar o nosso livro aqui, mais referencial para muita gente do Ocidente, a Bíblia, está repleto de histórias de adultério. Né? Inclusive o patriarca Abraão, que comeu lá a empregada dele, enfim, com o consentimento da sua esposa, mas aí já é outra questão. Mas enfim, essa criminalização do corpo da mulher, do desejo da mulher, tinha uma ideia, evidentemente, de propriedade, né? Que aí os autores marxistas vão se debruçar, né? Muito ali, com muita propriedade, essa ideia de que o seguinte, olha, a mulher tem que criminalizar o adultério da mulher para que ela fique no nosso controle. Então, você, como analista, sabe muito bem que um dos grandes medos na história do psiquismo masculino, se é que a gente pode colocar isso, é o medo de se relacionar com uma mulher que não pode controlar. Né? De uma mulher que deseja. Ainda mais a gente fala muito do obsessivo, isso, né? O obsessivo faz de tudo para que a mulher fique morta. Né? Então, que a mulher não escape, né? Aprisioná-la na torre e fazer com que ela não deseje mais ninguém. Então, assim, essa criminalização, né, do adultério fez também com que os homens, né, que pudessem trair ao longo da história sem nenhum problema, mas também que tivesse associado aquela ideia do casamento para que a mulher fosse a propriedade e aí o homem reproduzisse e que depois um outro homem desse seguimento a isso. Então, mais ou menos 2 a 3 séculos para cá, que essa questão da monogamia se ficou mais ou menos como nós conhecemos hoje, nesse sentido de que a mulher se tornou uma propriedade e que o adultério feminino é uma questão criminosa. Isso sem colocar, né, até porque nossa live não é sobre isso, a questão do papel do Estado e do papel da religião, né, como essa forma de assentar, essa forma de, vamos dizer assim, deixar mais pecaminoso ainda o desejo de uma mulher. E chegando na psicanálise, que é onde mais nos interessa, tem uma coisa muito interessante. Nunca houve, né? Nenhuma fundamentação, primeiramente biológica, então algo que ultrapassa a psicanálise biológica, de que nós somos seres destinados à monogamia. Acho que isso é uma coisa básica, pelo menos, né? Na verdade, quando você observa a espécie dos animais, né, principalmente os mamíferos, é uma porcentagem mínima de animais que são monogâmicos, enfim. E aí, por exemplo, do ponto de vista psíquico, né, muito menos. E como é que a gente tem noção disso? Foi uma coisa que o Freud acabou descobrindo e que ele teve que resolver, né? Que ele vai dizer assim, olha, o ser humano tem instinto. Né? E o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que toda essa questão que sempre falou ao longo da história, eu acho que você, Pedro, como eu, já recebeu muito na clínica mulheres que chegam e acreditam no instinto masculino. Não, o cara me traiu por causa ele tem instinto, né? Ele tem hormônios e coisas assim. Isso não existe. Então o Freud foi o seguinte, então, o ser humano não tem instinto, o que ele tem? Pulsão. Pulsão quer dizer o quê? Quer dizer que o ser humano escolhe destinar, né? Para onde ele vai investir a sua libido. Consciente, inconsciente é outra discussão, mas é uma escolha. Então, nós sabemos, né, Pedro, e a psicanálise valida isso, de que homens e mulheres desejam igual. E quando eu digo desejo igual, tem a possibilidade de desejar igual. Né? Mas aí, evidente, há outras questões de discurso e assim segue que acaba atrapalhando. Né? Então, do ponto de vista biológico, do psiquismo humano, realmente nós somos seres destinados à pulsão. Portanto, destinados, eu sempre falo isso nas aulas e nas análises, né? Nós conseguimos apaixonar por uma pessoa diferente todos os dias.
né? Uhum. E aí eu já começo, então, à luz dessa breve introdução, né, para você e para todos que estão escutando, boa noite, Elma, que deu boa noite a nós. Meu caro amigo Piero, né, à Hum. luz de tudo isso, à luz do que nós já sabemos, né, por que então, vamos colocar assim, né, há tanto um desejo ou um medo com uma proposta de vida de tanta gente ainda acreditar que, sendo sucinto, né, o que seria a monogamia? Acreditar que existe apenas um objeto e que esse objeto vai te satisfazer pro resto da sua vida, de todas as formas, e você não pode desejar nada depois disso, porque senão é um grande pecado, um grande erro. Por que você acha que os seres humanos acreditam nisso? Fantástica a colocação, né? Porque é muito interessante que você fala de um total preenchimento. O outro, ele Uhum, vai, é todo. Vai, ele me ama, me deseja, ele não olha para mais ninguém, ele não pensa em mais nada, eu sou o centro da vida dessa pessoa. uhum, O que eu ouço constantemente, e aí o que eu posso colocar, é que esses seres que acreditam nessa farsa, eles precisam encontrar em alguém, é quase que encontrar um cego que quer ser guiado. Porque daí aquela uhum, pessoa, ela, sem aquele outro, ela não existe. Então, pensa lá, no uhum, ceguinho, fala, cara, e aí, o que eu faço? Ah, preciso de alguém que segure minha mão, literalmente, quase aquela, eu não sei o nome daquela bengalinha que ele usa, né? Com uhum, todo respeito, mas é essa questão de eu preciso encontrar um quase que com uma deficiência para eu suprir. Porque a minha deficiência, e aí seria esse medo de ser trocado, de ser abandonado, ele se encaixa. E aí aqueles dois que querem ser enganados estão ali. A gente precisa parar para pensar, se a gente der um passo para trás na sociedade, que o casamento, a questão da troca, né? Porque o homem e a mulher, principalmente essa coisa do heterossexual, eles nem tinham opção, né? Eles eram trocados por uhum. coisas, por terras, por aí vai, né? A gente sabe que os casamentos eles eram forjados e existe uma obrigatoriedade da mulher, né, em aceitar, em cumprir um papel feminino. Se você vai buscar na história, por que existe o prostíbulo, né? Por que o homem frequenta o prostíbulo e ele não larga a mulher? Mas ele não, a Bem mulher, comum, né? né? Sim, tipo, e ele não pode, porque aí você tem essa questão. Pra fuder, ok, mas a mulher não pode. Então, eu vou pegar a sua fala, né, da criminalização dessa questão Do da adultério feminino. mulher, né? É, porque ela é criada, você cria uma princesa, mas você cria um comedor, né? Na mesma situação, na mesma casa, você tem a princesa e o comedor. É, a E aí, família como tradicional é? brasileira, né? Exato, e como é que essas duas pessoas vão se encontrar lá na frente? Porque a princesa quer o príncipe, Uhum. e o comedor quer a puta. Putz, é foda. Exatamente. E Então, aí a gente vê, né, Piero? Isso é um paradigma, né, um modelo que é tão comum a gente escutar na clínica, né? É tão comum vir com essa dinâmica mesmo, né? E aí de toda aquela questão que a gente já sabe muito, e falando aqui em termos nossos, né? Do clássico, do tratamento do obsessivo e da histérica, né? O obsessivo que deseja a santificação da mulher como esposa e encontrar a puta fora, né? Seja profissional ou não. E a mulher que deseja essa figura idealizada desse homem, que é muito interessante que às vezes há uma percepção equivocada, como se diz por aí, de que a mulher deseja o pai, né? O próprio professor Joador, ele vai falar o seguinte, olha, a mulher não deseja o pai, a mulher deseja o pai que ela não teve, ela deseja o homem idealizado, né? Enfim, não importa, na heterossexualidade. E aí, né, e que se aceita nesse papel também, né, e sofre, né, porque há essa criminalização, né, essa banalização. Mas, por exemplo, eu cito essa questão da heterossexualidade, você acha que isso difere-se muito na comunidade LGBTQ? E a mais? Ou não? Existe hoje, também? É mais discutido? Como que você acha? eu entendo que isso é uma situação muito mais aberta. Porque a partir do momento que Hum, você quebra essa. A gente pensa no não cristão, pra gente começar, né? E aí tem. o homossexual, ele já começa. O homossexual, o bi, o trans, o LGBTQIA, ele já começa. Ele comete o primeiro pecado, que é desgraçar a família, né? Tipo, ele é o maldito. E eu digo isso com Uhum, propriedade por ser gay. Então, você é o amaldiçoado. E aí você destrói tudo. Você tem que se relacionar de uma forma mais clara. Não é uma escolha. É uma verdade. Tipo, você vai ter que se relacionar. Eu atendo homens homossexuais que acreditam sim na monogamia. Mas porque daí a gente está falando de todo um conjunto de, na minha interpretação, eles batem muito em uma coisa. É um conjunto de não ter durante a vida. Então, como viveu sempre ali à margem de alguma coisa, ele estava fora. Mas é uma parcela menor, que ainda acredita de que por não ter tido, hoje buscam alguém que seja único. E aí isso seria esse olhar a tudo aquilo que eu não tive durante a minha existência,
esse ser que eu acredito na monogamia, ele vai fazer o que a vida não fez, que meu pai não fez, mãe não fez, a escola não fez, a sociedade não fez. Mas é um assunto que ele é tratado de uma naturalidade. E aí a gente sai dessa palavra instinto, não se usa, mas a gente coloca que o LGBTQIA+, ele se permitiu existir. E a partir do momento que ele se permite existir, ele permite compartilhar com o parceiro essa questão do, olha, eu acho fulano de tal bonito, tenho atração. Para Uhum. o heterossexual, pensar numa estrutura de um relacionamento aberto, de um sexo a três, para o LGBTQIA+, é muito normal o tal do poliamor. A Sim. psicanálise vai ter uma definição ok, mas é isso que eu vivencio na clínica e no meu dia a dia. As pessoas elas se Uhum. relacionam muito bem com esse grupo de pessoas. Não há necessidade de um único alicerce para a existência. Porque quando a mulher Uhum. chega na minha clínica e fala, eu me incomodo com meu marido porque eu olhei lá no telefone dele e ele se masturba vendo fotos de outras pessoas, o tal do pornô, aquilo para ela é uma traição. Porque dela já não Sim. contempla mais tudo, né? E aí você se questiona, mas você quer mandar até no quê? Ali na parte da libido do cara? Ah, mas ele só tem que Uhum. olhar pra mim. Falar, por É. quê? Parece, né, Pedro, que assim, é uma demanda, eu não vou falar universal porque não são todos, mas uma demanda muito comum, principalmente os neuróticos, que é a maioria que vem na clínica e tal, né, os perversos psicóticos andam ao redor da clínica, é uma demanda comum na necessidade ou, né, no acreditar de ser o objeto único de alguém, né? E ser, Total. eu costumo assim, o objeto eleito, né? O objeto privilegiado. Sim, sim, 100%. E aí Uhum. um mantém, vamos usar a palavrinha farsa, né? Pro outro. Porque ambos vão trair. É muito Uhum. interessante isso, né? Porque daí o monogâmico ele prega, não, não posso, não devo. Até que ele chega no set e a gente fala, cometi a maior desgraça da minha vida, eu traí minha esposa. O homem se E culpa mais legal na é essa traição. conotação, né? A conotação moral, né? A Sim, desgraça, o erro, né? A culpa, né? Pra sim, continuar. sim. E aí você para e pensa, olha lá, nem a própria pessoa suportou a farsa que criou. Então eu preciso desses dois Uhum. para formar um par, e aí um alimenta exatamente esse objeto principal, único, elevado, sei lá, qual potência de amor, aonde ambos Uhum. escolheram se anular. É interessante pensar que monogamia é uma forma de validar uma castração. Sabe, assim, eu existo, aí você deixa de existir. A troca é, a partir do momento que você existe, eu também não existo mais. Então aqui a gente vai manejar muito bem as nossas não Sim. existências. Uhum. É E a muito gente comum a vai gente ouvir o vivendo. seguinte, né? É muito comum a gente ouvir assim, né, Pedro? Eu não saio com os meus amigos para que ela não saia com as amigas dela, né? Isso é muito comum, né? Sim, não faço para que ela não tenha direito, eu não faço para não dar liberdade, para que não me cobre. E é incrível que o par aceita, né? Uhum. E aí aceita até um certo momento, né? Porque eu costumo dizer que em alguma hora isso vai estourar. E é claro que a gente Uhum. vai ver na clínica quando as pessoas muito sofrem porque elas não deram conta. Mas por que que a gente usou a palavra farsa, né? Será que todos não sabem? E isso é uma coisa que eu questiono muito com os meus analisantes, que eles me veem nessa questão de se sentindo, eu traí, eu sou um Uhum. traidor, eu sou menor, porque daí a pessoa ela já se coloca num lugar horrível. E aí você começa a questionar essa pessoa, mas por quê? Sabe assim, então se a gente usar a palavra farsa, tá? Ambos sabem que é mentira, mas escolheram acreditar, né? Então, ok, eles escolheram acreditar e sabem que aquilo não vai dar certo. Eu me questiono, eles acreditam que não vão dar conta, eles acreditam que vão dar conta e não dão conta, ou eles esperam de alguma maneira que o outro cometa o primeiro erro para ele ser liberto, sabe? Estou isento da culpa, Ah, aí isso é agora eu muito posso comum também, trair. né? É tão legal, né, porque assim, a gente está falando de. Estamos falando aqui tudo no âmbito de, assim, de, por exemplo, uma descoberta de traição que não envolve uma separação, né? Que não envolve um rompimento, né? Aquele caso clássico, o cara que traiu, a mulher traiu e sai. E eu acho, quando isso acontece, eu acho que aí é a dinâmica mais rica. Por quê? É muito comum, por exemplo, nos relacionamentos heterossexuais, quando a mulher descobre a traição do homem e fica, que essa é uma das maiores formas que ela tem de puni-lo. É uma das maiores, né? Seria infinitamente mais fácil separar. Mas ao ficar e relembrar o que aconteceu, como é que foi e como ela ficou, e não separar dele, é a maior punição que ela pode fazer, né? É continuar e jogar na cara todos os dias o quebra de contrato, a quebra de confiança, assim segue, né? Então é muito interessante também observar como que, assim,
existe toda uma negociação afetiva muito grande. Quando você cita aqui, a própria Aline cita aqui, né, a monogamia é praticamente o contrato de aluguel, inquilinos e inquilinatos se relacionam através de um aluguel que se chama de amor. Excelente comentário da Aline, né? Assim, essa questão da negociação do afeto. E que, a priori, né, antes, assim, a gente olha e fala, qualquer traição é ruim, qualquer coisa quer dizer isso. Mas quando você olha mais de perto, como diz uma aluna minha, quando você desce ao detalhe, você vai ver que não é muito assim, né? Você estava falando de um analisando seu, eu estou analisando que ele se achava o suprassumo da moral do homem, né? Todos os homens traem ou não, e por isso ele era o máximo. E aí ele até parou de fazer muita análise e tal, porque ele estava bem. Aí ele volta porque num dia X ele bebe e ele trai a mulher dele, e aí ele fica sem aquela culpa do obsessivo que o peso tá aqui no coisa que ninguém mais vai fazer. E é muito interessante perceber no discurso dele, né? O quanto que é assim, e eu fiz, né? Falei assim, olha, aconteceu. E aí, descobriu o óbvio? Né? Aí falou que, descobriu que você não estava ali no Paladino, você não estava na torre, né? Que isso era uma fantasia, né? E o que eu estou chamando de fantasia aqui? Essa presunção, né? Eu acho isso muito interessante, até de alguém que é pouco vivido, e talvez esteja um pouco a ver com o que você cita ao pensar o título da farsa, né? Porque talvez essa questão tenha a ver com uma certa pouca experiência ou genuidade, né? Essa percepção não só de que existe um objeto, alguém eleito, eu sou eleito na vida de alguém, ou eu conheci esse alguém, e portanto me completa totalmente, mas essa percepção de que eu sou diferente, né? E de que eu consigo, e de que isso não me atinge, né? E é muito comum também, não sei se na sua clínica, Pedro, mas na minha, quando você, né, questiona e põe a pessoa para dialetizar o próprio discurso, tem muitas mulheres e homens que nem sequer sabiam o que podiam pensar, né? Bloqueio, assim, e tô falando pensar. Isso você cita, né, de masturbar-se, por exemplo, vendo um vídeo pornográfico ou pensando em outra pessoa, tem gente que nem sequer permite-se, né, pensar sobre isso. E aí tem uma coisa, você fala do casamento, você tá falando do casamento, né? É algo que talvez quando o Lacan fala o pessoal não gosta muito, mas aí problema de quem não gosta. Na matemática lacaniana, né, um mais um é igual a um, né? Então, assim, na matemática lacaniana, nunca dois viram um. Isso é uma coisa assim, essa questão do casamento cristão, de que quando a gente faz o voto, né, agora dois Uhum. viraram um só, isso é um delírio. Isso é, eu não Sim. sei, não sei, é um delírio, porque, primeiro, o que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer de Uhum. dois viram um só? E eu acho legal de pontuar que a gente não está fazendo em nenhum momento, né, algum olhar, por exemplo, sendo contrário à confiança, à transparência. Pelo contrário, tudo isso é muito importante ter em relacionamentos, né? Mas é uma ideia e que você fala da castração do seguinte, né? O ser humano ele se voltaria a se castrar, né? E ele ganharia o que com isso, você acha? Aos dois, né? Ou a um só? O que ganha? O que ganha ao ficar castrado? Aparentemente nada, né? Mas deve ter algum ganho. Seguramente tem, né? Seguramente tem alguma satisfação. Não, eu tenho muita satisfação. Eu ouvi uma vez, isso já tem um tempo, tá? E essa frase ela ficou marcada assim, eu falei, cara, que incrível, né? A pessoa ela arruma desculpa pra tudo, né? Hum, E foi um homem que me disse isso, não foi uma mulher. Era um casal homossexual, mas eles não viviam essa questão do relacionamento aberto. E aí contestava muito, né? Porque sabia que o marido traía ele. E aí, em determinado momento, eu falei, bom, mas se você não aceita, por que está? hum. Aí eu recebo a frase que eu jamais esquecerei. Piero, ele sai, transa com quem ele quer. Ele acha que eu não sei, mas eu sei. Mas no final do dia ele retorna. Eu sou o centro do Perfeito, mundo dele. perfeito. Falei, tá. Então você dele, eu sou o melhor homem do planeta. Falei, então o Uhum, problema. perfeito. E você vê, né? Então, quer dizer que a pessoa ela cria uma relação com a traição. É quase que assim, tá, sou traído, em tese, estou ali sendo enganado. Porém, a justificativa, eu sou o melhor homem do planeta. Ele volta para casa. Uhum, sim. E olha, você vê, não Não, foi uma essa mulher, daí. foi um homem. Sim, e agora eu vou te dar o contraposto. Eu vi uma analisando que ela falou assim que ela descobriu, enfim, que o marido traía. E eu perguntei, não te incomodava? Ela dizia assim pra mim: desde que ele voltasse pra casa e dormisse comigo na cama, não. Olha lá. Porque aí a gente entra num ponto muito interessante da monogamia, sim. E assim, falando da monogamia no sentido de tentar ficar mesmo com a quebra, mesmo com as traições, né? Porque eu acho que isso é o mais rico, né? Porque traiu, separou, acabou, tal. Tô falando Sim. daquelas contradições. É uma ideia seguinte: primeiro, essa distância entre afeto e desejo, né? Então, por exemplo, esse seu analisando e a minha, eles liberaram o companheiro para desejar outras,
Mas desde o afeto, que é alguma coisa que supre o desejo, ou vence o desejo, né? Fica comigo. Então, essa minha analisando dizia, desde que também ele durma na cama e não se apaixone por ninguém. Então tem isso. Então também tem uma questão de Uhum. afeto envolvido, né? Porque eu venço, né? Eu venço, né? Aí olha só, né? Dessa negociação da negociação. Eu tive uma analisando, essa aí foi fodida, assim, essa foi muito, muito interessante. Que ela teve uma época, ela tava com um cara, enfim, o cara era super galinha, e ela, como, né, uma mulher bastante, vamos chamar assim, convencida da própria sedução, tinha certeza que ao cara, ao ficar com ela, não iria traí-la, né? E, evidentemente, o cara começou a traí-la, e ela fez um negócio de detetive, pegou o celular dele e assim segue. E olha o que ela me contava, que ela fazia isso com o cara, e ela sabia, então, por exemplo, o cara saía do trabalho e falava assim, ah, amor, vou ficar, sei lá, bebendo. Ela ia no celular, né, dela pra ver o cara e ele tava marcando de ir com alguma amante. Aí sabe o que ela fazia? Ela ia e fazia de tudo pro cara cancelar o bar, que seria cancelar com a amante, e ficar com ela. Aí ela dizia assim pra mim, tá vendo, Henrique, quando eu faço isso, eu venci elas. Olha só isso. Eu venci, Sim. né? Então, assim, é muito interessante. Sabe quando a gente está falando aqui, sabe que a gente parece estar chegando a algum lugar de que o problema não é essa questão da traição em si, né? Não é nem tanto isso, né? Até Uhum. porque, nossa, Pedro, acho que você também, mas eu me canso assim, de escutar. Eu acho que é difícil escutar alguém que, quando observa de perto o fenômeno, quando assim, dessa quebra de contrato, do aluguel, como a Aline me coloca, que o problema foi isso. Eu tenho uma analisante que falou assim para mim. O cara traiu, ela descobriu, tal. O problema foi quando ela descobriu que o cara, por exemplo, fez dívida no nome dela. Isso foi infinitamente pior do que, por exemplo, ter traído, né? Uhum. Então, assim, parece que quando você presta atenção mais de perto, né, Piero? Não é tão problemático assim, né? Quando se tem essa negociação consciente ou não, o desejo tá pro outro, parece até que é alguma outra coisa, né, que tá em jogo aí. Concordo contigo, concordo sim. E a gente tem que se Uhum, questionar, né? Porque aí você colocou, né? Analisando, essa pessoa se incomodou quando fez dívidas no nome dela. E aí, mas a uhum, traição podia. É muito incrível, né? Porque sempre há uma justificativa. Eu vou te trazer um outro breve relato de uma analisando a minha, que essa aí deu problema, né? Claro, porque o que ela fez foi ao extremo. Ela uhum. jurava pra mim que o marido era seduzido. E aí você para e pensa, mas por que que ele se permitiu ser seduzido, né? Então ele foi vítima de uma mulher. Por Uhum. acaso ali da vida, ela era síndica desse condomínio, né? Era porque claramente perdeu o cargo. Aí você imagina, né? Ela foi buscou as câmeras de segurança para provar que essa mulher o seduzia nas escadas, nas escadarias ali do Olha negócio, só. né? Bom, em determinado momento ela pegou os dois transando. Para poder diminuir essa moradora do condomínio, ela entregou 146 fotos, uma a uma embaixo da porta. E colocando, vejam o que essa mulher está fazendo com o marido da síndica. Então, Hum, ainda assim, ela era uma coitada. E que o marido foi perfeito. vítima da vagabunda. Uhum, Resultado, a outra moradora, né, foi escorraçada, porque é engraçado porque daí a sociedade compra o discurso do coitado, né? Porque como aquilo toca na ferida de todo mundo, aquela mulher, ela foi escorraçada, o homem saiu como um grande coitado, porque ela era uma mulher mãe solo, então ela já carregava o estigma de ser puta. Ah, ela deu em cima ali do cara, que é a mulher da síndica, rivalizou, ela saiu. Respondeu o processo, ok, depois ela parou a análise. Quando ela percebeu que ela sabia que o marido, e porque né, eles continuaram o caso, tá? Ele não terminou com a suposta mulher. E que ele disse para ela que não terminaria, mas para ele era inadmissível o divórcio. E ela também não queria se divorciar. Aí quando ela uhum, se aproximou muito do por que eu não me divorcio, aí ela abandonou a análise, né? Claro. Que daí é quando o inaceitável vem à tona, eu não dou conta e vou embora. Não uhum, sei o final da história, né? Mas tecnicamente creio que eles estejam juntos porque ambos não querem se separar. Qual que é o uhum, ganho, Henrique? Qual é o ganho disso? Eu questionava muito ela, assim, sem ela perceber, mas o que que você ganha? E eu percebia, eu acho que de novo eu tenho que voltar no olhar, porque ela se sentia incrível. Quando ela humilhou a outra, ela se sentia uhum, fantástica. E tudo bem dela humilhar, tinha o direito, podia fazer o que quisesse. Mas qual é o ganho dessas duas pessoas? Porque o casal continuou, e ela sabia da terceira pessoa, ele falava que não terminaria, a terceira pessoa ali foi a mais prejudicada, mas o que que ganharam? A sociedade não olhou para eles como que, de alguma maneira, o amor deles era tão intenso que superou tudo. Então eles ainda foram uhum. elevados socialmente.
Você entende? Tem. Porque a farsa ela é bacana, porque daí o público alimenta a farsa e aplaude. Eu tenho toda essa Uhum. questão da monogamia, desse suposto casamento, aí tem a traição, aí você supera a traição, você é muito foda. E aí todos ao seu Exatamente. entorno te Talvez o aplaudem, né? caso, o Piero, o caso mais famoso hoje, em muita questão, muito difundido, você deve saber até melhor que eu, é daquele rapaz que tá no BBB, o Arthur, e a esposa dele, que é a Mayra, né? Mayra Card. Que eu acho que ele atraiu acho que 16 vezes, 17, ficou público. Ela deu várias entrevistas falando que não ia voltar, porque ela se ama, a porra toda. E aí ela voltou, e aí ela mudou tudo isso, e o perdoou. E, enfim, você sabe até mais disso, né? E aí ela me usa uma frase, ela se tornou coaching de mulheres, e olha como que a pessoa ela pega a frase, a tal da palavra, e usa como bem quer. Hum, Que a sociedade exige que a mulher abandone o homem que a traiu, porque feriu o ego dela. E ela usa exatamente a frase, para vender o tal do curso dela, tá? Essa mentoria, uhum. como ela coloca. E por que eu fui atrás disso? Porque eu acho fantástico como ela vem ganhando dinheiro e se mostrando e comprando a ideia de outras mulheres. Que ela coloca que a mulher ela é obrigada a largar o homem porque a sociedade assim pede. Que não tem Entendi. problema de ser traída. Ela tá, se ela ama, por que ela não pode perdoar? Sim, sim, sim. E ela vem em cima disso, se divulgando e aí agora ela disse que foram 50 traições, tá? Ela revelou num Ah, é? podcast. Aumentou? Aumentou porque, aí claro, né, o cachê tá aumentando, então ela tem que ser muito sofrida. Ah, Mas eu sei que perfeito. ela é coach de mulheres, ela usa isso. Por que que a mulher não pode? Por que que a mulher não pode perdoar? Uhum. É, isso é uma coisa interessante, né? Eu não sabia nem desse curso, nem desse número. Mas, por exemplo, no teatro, né, o Nelson Rodrigues, ele fazia muito, tinha muita temática, e o Nelson dizia, né, que o amor supera, o amor verdadeiro perdoa uma traição, né? Amar é perdoar quem te trai, né? Então, assim, e é muito interessante porque, assim, se a gente voltar um pouco, parece, né, que uma das discussões centrais seria assim. Eu tenho essa e mais uma pergunta, é tempo de faço também. De horas bolas, né? O que seria o amor, então? Né? O amor seria alguma coisa que suporta tudo? O amor seria alguma coisa que é transparente, por exemplo, nessa ideia de verdade, que todo mundo, né, procura demais. Então, por exemplo, um relacionamento saudável, um relacionamento amoroso, um relacionamento de pessoas que falam a verdade, independente delas quais sejam. Que, por exemplo, vou emendar uma coisa na outra, Pedro. É verdade, né? Ou existe algum indício mesmo de que os poligâmicos, né, os poliamoristas, eles sofrem mais ou menos da mesma coisa do monogâmico? Em que sentido? Abre o seu relacionamento, tem um terceiro ou um quarto, mas com o tempo há um apego em um e o outro, e aos ciúmes, e volta a mesma problemática. E já antes você responda, tem um filme muito legal, inclusive para quem está vendo aqui, chamado A Comunidade, que é um filme dinamarquês, se não me falha a memória, e dinamarquês, sueco, acho que é dinamarquês. E conta a história de um casal que já tem ali na base dos seus 50 anos e que mora num casarão, né? E eles decidem convidar várias pessoas para morar com eles, então fazer uma ideia de comunidade, como uma comunidade de faculdade, e que essas pessoas que fossem convidadas, né, passa por uma preleção, eles tivessem ideias livres, né, como se fosse até um ideário socialista, de todo mundo comer o mesmo pão, aquela coisa toda, e que se tenha a ideia do amor livre. Então, quem quiser se relacionar, se relacione e assim segue. O filme vai indo muito bem, obrigado, até que chega o momento que o marido da esposa da personagem principal se apaixona por uma menina muito mais nova e interessante, da literatura, aquela coisa toda. E aí, essa esposa pede para que essa menina vá embora. E aí instaura essa crise, né? De que Uhum. assim, e agora? Deixa eu fazer o quê? E aí, quem for ver o filme, descubra. Mas aí eu pergunto, Pedro, não só essa questão do amor, mas também se é verdade, existe alguma coisa disso de que o poliamorista, no final das contas, ele acaba sofrendo muito igual o monogâmico? Como que é? O que que você acha? Cara, eu atendo pessoas que vivem poliamor e eu tenho amigos que têm o tal do poliamor. Essa situação de em algum momento eu escolher um acontece. Só que Uhum, aí se você der um passo para trás e tentar entender o porquê que essas pessoas abriram a relação ou por que elas acreditam nessa questão de não exclusividade, né? Porque o que eu ouço muito é a não exclusividade. Aí eu vou uhum, trazer o quê? Você vai pensar, você usou uma palavra, né? Paixão. Eu até questiono o que é paixão e o que é amor, porque são conceitos muito pessoais. Né? Você pode ter alguma coisa na literatura, mas essas pessoas em comum, elas falam para mim que é aquele X que despertou mais atenção. Aí você volta exatamente na farsa da monogamia. Era o que mais completava, era o mais compatível, sabe? É aquele que conecta, dá o que não existe, mas que é o que todo mundo busca, a tal da fusão, que é o que a gente mais vê na uhum. clínica, que tem que estar dissolvendo. Não, você não está.
com ninguém, você nasceu sozinho, morrerá sozinho, você pode amar, você escolhe. Eu vejo sofrimento sim, mas um sofrimento Uhum. em menor escala, quando isso é colocado de uma forma muito às claras. Uhum. Talvez você... Isso é uma coisa que eu interpreto dessas pessoas, tá? A monogamia, ela te obriga a não sentir. Sabe, assim, você não tem que nem falar. Quando você tem uma Uhum. relação aberta, você coloca outras pessoas, você pode ser monogâmico, porque o pessoal acha assim que a monogamia você não pode transar com ninguém. Mas na verdade a monogamia é esse acordo que eu tenho com o parceiro e aí a gente mantém juntos o que vai acontecer. Se a gente vai trocar casal, se a gente vai trazer o terceiro, o quarto, o quinto, ou se não, se é somente aqueles dois, né? Porque também isso é um Uhum. negócio que se perde. Mas quando você vai para esse pessoal que abriu a relação, eles têm uma verdade maior do que seria, se a gente pode colocar assim, uma definição de amor. Uhum. Porque, diferente de se completar, eu ouço bastante uma questão de que aí também é uma outra forma de controle, talvez seja, mas o João, ele precisa de mim porque eu faço isso para ele e em troca eu, Pedro, recebo do João e do José tais coisas. Então não há meio Uhum. que essa amargura de saber que não é o único objeto daquela Perfeito. pessoa. Mas olha só, olha que coisa interessante. E eu vou voltar na pergunta que eu te fiz, né? Qual que seria o ganho? E aí tem algo, meu caro, que a gente não pode considerar, e todo mundo aqui que está ouvindo também, né? A dimensão da importância e do desejo, em muitas pessoas, é claro, do segredo, né? E o que eu quero dizer do segredo? De realmente levar essa vida, por exemplo, ou afirmar o contrato com alguém, né? E mentir. E o Uhum. gosto em mentir. E o gosto em trair. Né? E o gosto em esconder. Essa dimensão do segredo. Né? Essa dimensão de que eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Para quem aqui estudou mais ou menos psicanálise, você sabe, né, Pedro? O neurótico, ele é castrado. Nós somos castrados pela linguagem, aquela coisa toda. Só que a gente não vende a castração muito barato. O neurótico negocia a castração dele. E talvez a monogamia seja uma grande negociação de castração também, né? O que eu posso, o que eu Uhum. não posso, o que me segue. Mas aí há um lado da história pouco comentado que é o seguinte: existe um prazer em muitos neuróticos em cumprir a castração, né? Eu que eu brinco, aquele cara que anda no trânsito cumprindo a lei, né? Cumprindo o limite de velocidade, se acha o máximo por estar cumprindo 60 Aham. por hora, Anchieta. Aí quando o cara passa 90, ele fala, ó, passou 90 e vai levar 4 pontos, R$ 1.500 e tal. Então existe. Mas existe também essa dimensão muito profunda e subjetiva em muitas pessoas de driblar a castração, né? De pegar essa lei, de pegar essa proibição e precisar da proibição, né? Esse é um ponto. Uma vez eu escutei, né, de um analista que ele falou que ele atendeu um cara e ele falava assim, né, que o cara tinha casado acho que 8 vezes e aí o analista perguntou, "Não, você gosta de casar, né?" Ele falou, não, não, eu gosto de trair e para trair eu tenho que estar casado, né? Então, Fantástico. assim, oi? Fantástico, né? Não, porque Não, é sim, fantástico então, isso, né? oi? Não, fantástico, porque olha como que é grande, né? É pequeno, mas é enorme. Para trair, eu tenho que estar casado e eu gosto de trair. Aí é o flerte com o quê? Porque eu acho que esse segredo que você coloca, tá, eu não posso ser quem eu quero. É aí a questão, né? Talvez esses dois que aceitem viver na farsa é porque eu não posso ser a minha verdade. E aí você Uhum. vai gozando pelas laterais. Então, mas isso que eu falo, né, Pedro? Parece que assim, que existe a proposta é essa, não há Uhum. proposta de mudança, entendeu? Porque, por exemplo, é muito comum quando você escuta, né, assim, uma das nossas colegas aqui comentou, é só separar logo. É óbvio que não, entendeu? Isso daí é a última opção, né? Não, Existem essa aí é tantas quando você na coisas que análise, né? atravessam. Não vai separar. Hum. Oi? Não, eu falei, essa que vai separar logo é quando tá na análise, né? Essa Não, consegue entender sim, que. Porque mas aí o já passou real, muita coisa também, né? sim, sim. Isso, mas eu Tem digo muito assim, prazer. perfeito, mas eu digo assim, o quanto que isso é a última coisa, né, que está em Sim. voga. Ah, eu vou separar. Não, não, até lá, a dimensão do segredo, do mistério, né? Uhum. Pero, não, Caidinha Oi, voltou? agora Essa voltou. dimensão do segredo, do mistério, talvez seja uma dessas sacadas do porquê que acontece tanto, né? Porque assim, quando a gente está falando da questão da negociação da castração, né, existe uma diferença entre os neuróticos e os perversos, né? O perverso, ele não conhece a lei, portanto, ele faz para a lei aparecer, né? O perverso é o cara que dá um tiro na cara de alguém e fica esperando a polícia chegar. Todo mundo vê, ó, fui eu que matei, né?
E qual que é a característica neurótica em relação à lei? Ele dá o tiro, mas ele esconde o corpo. Né? Uhum. E eu acho muito interessante essa impressão, e talvez seja uma farsa também, ou uma fantasia, da espera e do desejo de muitos deles em serem descobertos. E aí acontece o que também, quando é descoberto? Então, Muita daí coisa, eu né? tenho. Cara, não, e aí Pode você falar. pensa assim, acontece a culpa, porque daí ele vai ser punido, né? Porque daí o problema todo é que a pessoa que fez o segredo, de alguma maneira, escondeu e vazou, ele vai ser castigado. E é o que ele espera. Não é o que todo neurótico espera, é a punição. É, dizem que todo criminoso quer ser pego. Todos, né? Porque os que. Cara, tipo, eu atendo pessoas que é visível na voz, sabe? Você sente, é como se a voz tivesse ali um rostinho dando risada. A pessoa tá lá falando de uma certa dor, de um certo erro, e aí a descoberta do erro, mas com uma Ah, felicidade por isso, porque agora ele tem perfeito. alguém para chicotear. É isso. E vai ser ad eterno, né? É, sabe uma coisa legal? Estava atendendo uma moça e aí eu tive que ressaltar essa análise dela porque foi tão incrível. No momento em que ela falava das duas irmãs que ela tem e que são irmãs submissas, ela deu uma risada tão debochada, mas tão debochada. E eu falei, que é isso aí? Essa risada aí, o que tá acontecendo? E aí vem a defesa, não, quer dizer, não, é deboche. Olha só como elas Uhum. são, bobinhas e tudo tal, né? Então, mas essa relação, né? E é muito interessante, porque assim, podemos até resumir de uma certa forma, né? O que seria? É a negociação de um pacto, e é muito interessante, que você não precisa acreditar. Porque isso é uma coisa muito própria da vida, principalmente da vida psíquica, né? Ver não é acreditar em psicanálise. Então, eu estava explicando um dia para uma aluna a diferença entre o corpo pulsional e o corpo biológico. O que é o Uhum. corpo biológico? É o corpo que você nasce, é o corpo que você está lá, que está vendo. O pulsional é o que você vê. Ah, Henrique, mas isso não existe. É só você já viu ó, uma anorexia olhando pro espelho e se achando gorda? Ela tá olhando o corpo funcional. Por exemplo, alguém, né, que é transexual, olha-se o corpo biológico é o corpo de uma mulher, mas eu não sou uma mulher, eu sou um homem ou vice-versa. Então, assim, em psicanálise, ver não é acreditar. Então, parece Uhum. que há um pacto inicial e que as partes não precisam necessariamente estar acreditando fielmente, mas concordam, até porque, né, Pierre, a gente estava falando essa questão de abandono. Eu acho que tem, e para mim isso é uma coisa que não achava que era verdade, mas de tanto escutar, aparentemente é, da idade, né? Parece que quanto mais velho você fica, não casou, e aí fica todo mundo meio confuso, porque tem que casar, alguma coisa assim, não achava que isso era tão verdade, mas parece que é. Então há essa negociação ela pode ser mais clara ou não, se ela não for tão clara aos segredos, os mistérios e os gozos, né, infinitos ali das bordas, como você fala, que vai confundir essa ideia de querer ser pego e nunca ser pego, para ver se eu consigo driblar a castração, mas eu quero também ser punido, mas eu não sei se eu quero ser punido porque eu não sei se eu vou perder, aí fica essa porra toda, né? E aí talvez, né, exista, eu vejo assim, às vezes o pessoal fala assim, ah, a gente está caminhando para o fim da monogamia, o fim, eu acho que é um pouco exagerado, um pouco apressado, né, porque de fato hoje o número de divórcios aumentou e muito, hoje se discute muito mais essas pautas, muito legal, hoje muitas mulheres sabem que elas podem divorciar, no Brasil até 1980 não podia, a mulher não podia pedir o Uhum. divórcio, então muitas coisas daí se colocou, mas me parece um pouco apressado dizer que a gente vai, porque o que acontece? Parece que esse contrato essa flexibilização que já existe pela ignorância, pelo inconsciente, ainda é o que vai permanecer. Sabe assim? Uhum. Porque, de fato, um relacionamento poligâmico. Porque, assim, o relacionamento poliamorista, ele tira a dimensão da mentira, que é tão Sim. importante em tantos relacionamentos. Então, como eu sempre falo, né? A mentira é criativa, a mentira tem rodeios, a mentira começa com uma coisa e termina com outra. A verdade é meio crua. Você me ama? Não. Acabou o assunto, não tem o que falar. Você me quer? Não. Não tem. A mentira é, você me ama? Não, veja bem. Olha o que eu fiz ontem. Entende? Então, assim, eu acho que esse relacionamento, o relacionamento poligâmico também, ele pode ser um grande desafio para muita gente, porque ele te implica nessa condição de driblar a castração, de driblar o mistério, que, vamos dizer assim, né? A pessoa sabe do que está acontecendo. E aí talvez pode perder um gozo para muita gente, né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas o que eu vejo, talvez, é qual é o ganho, então, do tal do poliamor, desse Qual muitos, né? seria? Porque são muito. Cara, tipo, as Hum, pessoas, elas são, pelo menos na minha clínica, e eu digo também, vai, dos meus amigos, o que eu vejo, pessoas extremamente resolvidas consigo mesmo. Sabe assim, uhum, aquela pessoa que você fala assim, tá, essa pessoa faz análise, fato, e ela entendeu que essa bobagem da fusão não existe,
de que as pessoas se relacionam por escolha, e essas escolhas elas são financeiras, elas são físicas, né, de atração, financeiras porque geralmente você se conecta com um par igual ou maior. Vamos dar um Muito relacionado exemplo. à aprovação familiar também, para muita gente, né? Sim, e esse grupo ele está, é como se eles estivessem elevados, não que são melhores, mas já não buscam esse prazer. Não, primeiro que eles não precisam de aceitação de ninguém. E aqui eu não estou colocando só os homossexuais, não. Os heterossexuais que eu atendo são pessoas que você percebe que eles têm um entendimento da verdade e da vida, que é o que a gente vai buscar na clínica, né? Mate o outro. E meio que eles já passaram por isso. Ah, a opinião do outro, foda-se. Eu sei que essa pessoa está comigo por escolha, que eu não sou o centro da vida dessa pessoa, que ela não vai morrer se eu terminar, e que se eu atrair, também não vai acontecer nada. Porque daí Uhum. talvez tenha, a gente possa pensar que tá, como tá tudo muito às claras, e você não precisa que ninguém alimente as suas fantasias, né? Porque se eu voltar lá na princesa, a princesa ela quer o herói, ela quer o príncipe, né? Esse homem maravilhoso. Como é para ela lidar com alguém que não é perfeito? Porque daí ela também está errada. Como que ela vai se relacionar com alguém imperfeito se ela foi Não tem. doutrinada durante uma vida a buscar a perfeição? E aí você entra numa questão que ela existe, você não pode fingir que não exista, né? É, é muito difícil, talvez, para quem não faz parte do grupo, eu não vou ficar aqui levantando só bandeira, tá? Mas Claro. a coisa do amor, ela é muito diferente diante da sexualidade do ser humano. Ela não é tão igual. O hétero, Uhum. ele tem uma cobrança maior, o homossexual vai ter uma outra cobrança, o transexual ele vai ter uma outra cobrança, Ah, o se assexual. você for ver, né, Piero, sem querer te cortar rapidinho, eu vi uma entrevista, né, de uma. Eu acho que não foi a mulher em si, mas uma travesti falando daquele caso do Ronaldo, né, que, enfim, saiu, que o Ronaldo saiu com a travesti, e ela falou uma Uhum. coisa assim: o Ronaldo teve que ir no Fantástico se justificar do porquê ele saiu com uma travesti, Agora né? você E ela voltou. falou. Voltou? E eu falei assim, que ela tava Voltou. falando do Ronaldo, né? Que o Uhum. Ronaldo teve que ir no Fantástico se justificar do porquê ele saiu com uma travesti. E ela falou uma frase que me impactou, ela falou assim, que o travesti não pode amar, o travesti não pode desejar, né? Então, Uhum. perfeito. Em relação, né? Pode continuar. Não, mas é incrível, né? E se você vai agora pro Agora, que tá ali pela primeira vez, né? A tal da Lina da Quebrada, e tá lá no Big Brother, e tá sendo uma visibilidade incrível pro povo, e ela faz questão de se colocar ela se coloca como travesti, não como transexual, porque ela quer desmarginalizar a palavra travesti. E é muito Entendi. interessante, né? Porque a travesti ela é puta. A única função de um travesti é trabalhar com sexo às escondidas. De novo, eu tô aqui, não faço parte da sociedade. Eu não posso inserir essa verdade. Uhum. Então, qual é essa questão do amor, né, Henrique? E aí você volta. O que é o tal do amor? Sabe, é uma coisa que eu pergunto muito, tá? O que eu entendo, o que eu vejo, os meus analisantes é que cada qual ama como pode, como quer. Como pode é como Uhum. suporta e como quer é como gostaria. Esses que estão mais assim, sabe, Uhum. analisados e, e vai caindo, vamos usar a palavra fantasia, essa coisa da idealização do perfeito. E você começa Uhum. então a conviver com um imperfeito. E talvez quando você entende que você se relaciona com um imperfeito, as suas imperfeições podem aparecer. E aí essa farsa da monogamia, esse contrato todo do casamento, ele não precisa mais existir. Porque são duas pessoas imperfeitas que, de alguma forma, a gente não é contra o amor, né? Se apaixonaram, estão ali juntos, Claro, importante que escolheram, seria também. claro, a gente quer viver, mas sem a farsa do perfeito. Então, é entender que essa imperfeição existe e olha, eu te amo mesmo você sendo imperfeito, mesmo sabendo que você vai Então, botar a toalha molhada na cama. Cara, e eu acho isso fantástico, porque daí você sai dessa ilusão. Porque a monogamia é é, ilusão, essa farsa do amor que a gente colocou é ilusão, é, toda essa questão tem um, social que é colocada. não, essa colocação da imperfeição, ela vai no âmago, né, da neurose, vamos dizer assim, né? Tem um filme francês, que eu não me recordo o nome, mas tem uma frase muito linda que vai de acordo com o que você está falando, Piero, que é assim, né? Quando eu amo alguém, eu não amo a pessoa em partes, eu amo a pessoa por inteira, né? Então, assim, eu não quero a melhor parte de você. Eu quero você por Uhum. inteiro. Ah, mas eu por inteiro é tudo isso. Ótimo, é exatamente, né? É, enfim. Gente, nossa aqui já está acabando, realmente vai longe. A Rosângela coloca aqui o amor é o canto dos diabos. Alguém tem algum comentário? Alguma para mim, pro Piero, pra gente comentar? A Leila coloca que tem que casar, depois tem que ter filho.
Enfim, a Andréia dá palminhas para nós. Legal, aqui um bom número de pessoas. O filme que eu falei da comunidade do Thomas Wittenberg, como a Rosângela colocou aqui. O marido voltar para casa é tipo trair, mas não quebrar o pacto do casamento, sim. Né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveita aqui que a hora é agora. Nossa live já está aqui para se encerrar. Mas enquanto alguém vê, faz essa pergunta ou não, eu acho que essa relação da imperfeição, ela atinge tanto o obsessivo, o histérico, né? Porque é isso, né? Eu sempre costumo falar nas aulas que o perfeito, quem busca a perfeição, nunca busca o prazer. Isso para mim é muito claro, né? A perfeição, ela é inimiga do prazer por excelência, né? Porque para que você tenha prazer na vida, um dos componentes principais do prazer é o erro, né? Sim, com certeza. É o desconhecimento, né? Então, assim, quem busca a perfeição na vida, busca realmente mais perfeição, né? Busca realmente qualquer coisa assim que te afaste de uma realidade, né? Mas eu acredito Não, que muita gente acredite, viu? cara, mas é muito isso, porque quanto mais perfeito, mais controle, né? Quanto mais controle, mais segurança, quanto mais segurança, menos gozo. Eu acho que você usar essa estrutura é por aí. Então, a perfeição me afasta da felicidade. Porque a felicidade, ela não é bem vista socialmente. Porque qual é a felicidade? Vai, do que acredita na Sim, farsa. no geral. É muito isso. Então, quanto mais eu estou vivendo dentro da regra, e ser perfeito é muito caro. Eu Ah, atendo pessoas imagina. perfeitas, né? Ser perfeito é um desgaste energético, porque pensa, você tem que sustentar a perfeição quando você acorda por décadas. Não tem um momento nem para dormir, você pode descansar. Sim. Né? Eu tenho uma analisando que ela é perfeita, Ah, que ela não consegue. Ela não, é muito interessante, né? O sintoma dela não solta o cabelo dela tem alguns muitos anos. E aí a gente vem questionando, né? Ela teve apenas 3 parceiros sexuais e nenhum deles era perfeito. E ela se enxerga como muito inteligente. Ela está hum, acima das pessoas, ela não se considera atraente fisicamente, ela fala: eu sei que eu não sou bonita, eu não sou gostosa, mas eu tenho o que hum. as outras não têm, que é cérebro. Olha só. E ela coloca, tipo, ela se expressa muito bem. E aí, passa, um belo dia ela coloca, e eu não solto meu cabelo. E depois ela me repete isso, depois de um tempo, e ela me repete. Em determinado momento eu questiono, mas o que é que você está controlando tanto que não pode ser solto e que a gente está vendo aí vindo no seu corpo, no seu cabelo preso? Ah, não, porque assim, Hum. Piero, o meu cabelo eu não consigo controlar. Eu, me fale Olha sobre. só. Eu não Hum. consigo controlar. Nada que eu faça no meu cabelo dá certo. Eu já tentei. Daí ela colocou lá, né? Tipo, já é uma senhora, então pensa que já os conhecimentos já atuais ela já desistiu, né? Ah, eu tentei tal coisa, não deu certo, então ele não, eu nem durmo de cabelo solto. Então você percebe, ela Olha. tem que manter, ela mantém um personagem, ela controla. Porque daí é o perfeito, vem com o controle, que vem com a restrição. Então eu acho que o que vale a gente pensar dentro de uma ótica da psicanálise é o que é que você quer para você de verdade. E aí o que então, Hum. se eu usar a tal da farsa, você abandona, né? O que você não quer, o que você topa abandonar. E ela topou abandonar a própria vida, porque a perfeição custa a vida dela. Com certeza. Para terminar, né? Eu costumo falar isso também em muitas aulas, né? O virtuoso sempre vai ser mais querido, mais exigido, né? Ninguém pede conselho para preguiçoso, né? Ninguém pede Exato. conselho para quem, né? Só que, igual, acho que eu já, não sei se já falei para você, Piero, e para quem está escutando aqui, uma vez eu fui convidado para dar uma palestra numa faculdade que a mulher pediu para eu falar sobre procrastinação numa ideia de assim, como é que eu venço a procrastinação, né? Aí eu falei, olha, eu tenho um discurso a favor da procrastinação. Eu acho a procrastinação bem importante para a humanidade, né? Eu sugiro que você contrate alguém aí do mercado, alguém que diga que isso é errado, porque a dimensão do nada, a dimensão de não fazer é muito importante também, né? Às vezes até mais, dependendo do contexto da vida, do que o fazer, né? Mas, Uhum. bom, meus caros, então, muito obrigado aqui pela atenção de todos. Foi muito legal ver aqui a maioria dos nomes, né? Um ou outro eu conheço e, enfim, também deve ter algum público seu aqui, Piero. Espero que vocês tenham sentido bem-vindos. Não tivemos perguntas assim mais diretas, então já vou daqui para encerrar a live. Agradeço imensamente a você, meu caro amigo, né, que eu tenho esse Imagina. amor de dizer que você é meu amigo, por todo o conhecimento e experiência compartilhada também. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos numa proposta de tentar fazer uma live por semana, né, ou pelo menos uma vez a cada 2 semanas, para que a gente agite aqui mais.
Sempre que vocês tiverem temas, perguntas, vocês podem ir no próprio Instagram do IHP ou no meu mesmo comentar lá. O Piero também tem um Instagram pessoal que é Piero Fedeli, @Piero Fedeli. Então, quem quiser, vai lá que tem muita coisa bacana. Vai ficar gravado, vai para o YouTube, então vocês podem ver depois. Como é que fica gravado, como é que vai para o YouTube, não tenho a menor ideia. Vou torcer para que eu não faça cagada e não perca aqui a live. Mas agradeço, Piero, muito obrigado, né, pela Eu que ideia, o agradeço. convite também. E nos Imagina, vemos em foi breve ótimo. aí, né? Com certeza, com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado, Henrique. E vamos que vamos, né? Ah, ok. Sextou, meus caros. Bom final de semana a todos. Até. Agora deixa eu descobrir como é que termina.